Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Esse capítulo 14 de João, que já é uma preparação progressiva, já se encontra dentro da preparação progressiva da paixão do Senhor, vai falar para nós da importância do Espírito Santo nas nossas vidas, do Espírito Santo que fecunda, do Espírito Santo que advoga a nosso favor, que ilumina as nossas mentes, do Espírito que nos dá a capacidade de ir além das perturbações e das intimidações propostas pelo mundo, pela nossa própria carne. O Espírito Santo que gera paz na nossa alma. E o tema de hoje converge para que entendamos um pouco mais como é a paz do Senhor. Vos dou a minha paz, não como a dá o mundo. Então a paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Mas vamos por parte. Vamos tentar articular essa reflexão em 3 partes. A propósito da paz. A primeira, vamos colocar diante dos nossos olhos pessoas, santos, que souberam viver a paz proposta por Cristo e não conforme à paz do mundo, dentro de situações que iam de modo oposto daquilo que seria talvez necessário, importante, favorável. Vamos falar em primeiro lugar de Santa Rita. Nós vivemos a memória de Santa Rita há poucos dias, na quinta-feira, dia 22. Santa Rita pode ser tida como um grande exemplo de paz. A paz que vem ao nosso coração quando nós conseguimos cumprir a vontade de Deus. Então, o primeiro passo em direção à paz do nosso coração é a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Jesus no Evangelho diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus é alimento. Sabemos que Rita queria se tornar religiosa, mas os pais não concederam a permissão. Rita então se casa com a pessoa que ela conseguiu amar, salvar seus filhos. Santa Rita é chamada como a santa das causas impossíveis. Seja pela quantidade de milagres que ela faz, mas seja também porque ela viveu uma vida impossível. É muito fácil pedirmos a intercessão de Santa Rita, muito mais difícil nos dispormos a aceitar a vontade de Deus como Santa Rita aceitou. Quero ser religiosa. Minha filha, calma. Nesse momento você vai casar. Como assim? Mas o meu desejo não é de que a minha alma, que o meu corpo pertença totalmente ao Senhor. Sim, mas eu tenho um outro desígnio para você nesse momento. Existe uma outra etapa nesse momento. Toda vez que o nosso coração não aceita a vontade de Deus, ele se torna um coração inquieto. Um coração que procura porquês. Um coração que procura culpados. Um coração que torna a vida dos outros inferno. Simplesmente por não aceitar a vontade de Deus, que é clara e evidente. A vontade do Senhor. Rita rezou, se ofertou, amou aquele marido que se converteu. Rita rezou, se ofertou e ofertou os 2 filhos que morreram, porque ela preferiu perder para Deus do que perder para o mundo. E Rita soube trazer paz para aquelas 2 famílias, vivendo uma situação impossível. E como é possível? É possível quando o nosso coração repousa no Senhor. Se nós somos morada da Santíssima Trindade, não existe batalha que a gente não consiga travar. O inferno treme diante da nossa alma quando ela está em graça de Deus. O inferno inteiro. Os milhares ou milhões de demônios tremem quando a nossa alma está em graça de Deus, porque é morada do Espírito Santo, é morada da Santíssima Trindade.
Mas nem sempre nós conseguimos utilizar essa força que está dentro do nosso coração. Porque para que essa força desabroche, é necessário o combate espiritual, a vivência das virtudes e que nós consigamos sepultar os nossos vícios. Que é possível quando nós vivemos a vontade de Deus. Primeiro passo da paz está dentro daquilo que Deus permite, programa e conseguir andar por aquela estrada. Quantas vezes o coração se perturba, se inquieta, não consegue, se entristece por não enxergar a beleza daquilo que Deus prepara. Porque somos a exemplo dos discípulos em direção a Emaús, somos tardos, frágeis, para entendermos a vontade de Deus. Falta inteligência. E por isso nós clamamos a luz do Espírito Santo. O segundo passo em direção à paz é guardar a palavra dele, do Senhor. Aqui eu trago algo que é, talvez para a nossa atualidade hoje, pareça muito distante das nossas realidades. Mas é algo que forjou, que formou a vida dos santos, inclusive a vida de Santa Rita. Nós falamos de palavra de Deus. O que é necessário, melhor, o que seria necessário todos os dias? Que tivéssemos um momento para meditar a palavra de Deus. A riqueza, a abundância da palavra do Senhor. Deus que se alterna. Se nós pegarmos os Salmos, por exemplo, existe a misericórdia que é atuada em várias direções. Existe a exigência de Deus e, ao mesmo tempo, aquele momento em que Deus aparenta afrouxar a pegada, porque Deus alterna. A meditação da palavra gera paz no nosso coração. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, convergem em dizer que, se queremos um caminho curto para a santidade, devemos meditar todos os dias a palavra do Senhor. No nosso horizonte diário, encontrar aquele tempo de meditação da palavra. Esse é o segundo passo em direção à paz. E é quando nós paramos para meditar a palavra de Deus, ou a vida dos santos, ou a liturgia, é ali que o Espírito Santo recorda aquilo que já foi depositado no nosso coração. Como é que nós vamos recordar aquilo que Deus já disse, se não paramos para meditar um pouco a palavra, se não encontramos esse tempo para estarmos diante do espelho que é a vontade de Deus? Obviamente, então, nosso coração continua sem paz. Quem me ama, observa a minha palavra. Mas como é que eu vou amar e observar essa palavra se eu não a leio, se eu não a medito, se eu não encontro um momento para estar com o Senhor? Ah, que lindo! Santa Rita perdeu seus 2 filhos, perdeu para Deus, que coisa maravilhosa, que grande mulher, que intercessora. Mas quando nos encontramos na vida de Santa Rita, nós dizemos sim ou nós dizemos não? Quando a perda vem na nossa direção, acolhemos ou fugimos? Quando a proposta bate à porta do nosso coração, existe obediência ou existe rebeldia? Vai depender muito da meditação da palavra. Se guardamos essa palavra dentro do coração. Pois naquele momento, o Espírito Santo nos recordará a verdade que Jesus quer anunciar. Terceiro passo em direção à paz,
nós vamos extrair da liturgia. Daqui a pouquinho, na Santa Missa, depois do Pai Nosso, nós começaremos a oração. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Depois segue, Senhor, dai-nos a vossa paz, a tua paz, a paz que vem dele, que não é a paz do mundo. A liturgia nos ensina que a paz está colocada na liturgia exatamente depois do Pai Nosso e antes do Cordeiro. Por quê? Primeiro nós temos um Pai, nós temos uma linguagem, nós rezamos, nós colocamos em prática a oração principal do cristão, que é o Pai Nosso. E depois nós entendemos que não é possível a paz se não nos dispusermos, como o Cordeiro, a nos quebrar. Prestem atenção hoje. Na hora do Cordeiro, o padre pega a hóstia, quebra em duas partes, depois pega um pedacinho dela e coloca dentro do cálice. É a união do sacrifício de Cristo, corpo e sangue, sacrifício completo. Quando é que a missa, teoricamente, acaba? Acaba quando o padre faz exatamente isso. Depois existe o rito complementar da oração de comunhão, a bênção final. Mas o rito completo está quando aquele pedacinho encontra o sangue. O cordeiro foi ofertado completamente. E isso gera paz. Se não aceitarmos a quebra do nosso orgulho, não haverá paz em nosso coração. A liturgia nos ensina. Esse é o terceiro passo. Santo Agostinho tem uma frase muito, muito bela, que ele diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. O que é essencial para nós, para que tenhamos unidade? A profissão de fé, o conteúdo do credo, a liturgia. Nisso, nós devemos ter unidade. Porque a paz e a unidade caminham juntos. Qual é o obstáculo da paz? É que não conseguimos estar em unidade. A paz não brota se no nosso coração há egoísmo, há individualismo, há supremacia, há mania de controle. A paz não brota. O Papa trouxe para nós uma afirmação e um lema que é o lema da atualidade. No único, nós somos um. No único que é Cristo, nós podemos ser um. Unidade. Não uniformidade somente. Não é que todo mundo vai pensar da mesma maneira, vai caminhar da mesma maneira, vai se vestir da mesma maneira, vai cortar o cabelo da mesma maneira. Você corta o cabelo como você quiser, pinte, bote azul, verde. Isso não é o essencial. O essencial é a matéria da fé. E por não entendermos, muitas vezes não conseguimos estar em comunhão, em caridade, em unidade. Porque se o meu pensamento tem que prevalecer, então a comunhão, a paz, não se realiza. É muito simples. A unidade e a paz é o sinal claro de que o Espírito Santo sopra em nosso coração. Fica claro? Fica. Paz e unidade. É isso que o Senhor deseja. Não há problema se divergimos de opinião. Não há problema se o nosso gosto muitas vezes não é o mesmo. Mas precisamos estar em unidade. Um salvando o outro. Um lutando pelo outro. Um dando a vida pelo outro. Isso é sinônimo de paz. Fica claro. É assim que o Espírito Santo age em nossos corações. E assim o nosso coração não se perturba, não se intimida. Porque no momento em que eu precisar, no momento em que eu errar, no momento em que eu conhecer o fracasso, eu sei que o irmão vai estar lá para me estender a mão.
na unidade. Sabendo acolher, sabendo corrigir. Sabendo amar na verdade. Esse é o sinônimo de paz. Não é simplesmente ser tranquilo, harmonia. Não é não brigar. É estar em unidade. Que o Espírito Santo, por intercessão da Virgem Maria, a Rainha da Paz, alcance os nossos corações.